Ah, então Sim, tá senhora. bom. Obrigada. Cadê? Volta lá. Aperta F5. F5? Saiu. Gente, eu acho que a internet da professora caiu. Ela sumiu. Eu vou mandar uma mensagem para ela aqui no WhatsApp. Mandei mensagem para ela. Ah, ela já entrou de volta. Eu saí. Peraí, A gente... vai dar certo agora. A gente viu que tudo ficou calado e a professora caiu a internet. Eu saí. Sem perceber, eu saí. Aí, vamos lá. Tá aparecendo aí, não tá? Não, tá tudo preto. Sério? Sério. Foi? Agora deu. Apareceu. Pode ir, gente? Pode. Pode ir? E aí tem outros sintomas que são menos específicos, mas que pode acontecer. Fadiga, fraqueza, prurido, a proteinúria, que é a presença de proteína na urina por conta da dificuldade renal, de metabolismo. E aí tem outras complicações que a gente vai falar mais detalhado lá na frente. Aqui são os critérios diagnósticos para diabetes mellitus do tipo 2, que é o mais comum, mais abordado, né? Cerca de 80% dos casos de diabetes do diabetes tipo 2, que é aquele relacionado à idade, né? A cronicidade do processo de hiperglicemia. Então, é considerado uma glicemia normal, quando a glicemia de jejum, ela está menor do que 100. Lembrando que para mulheres, para diabetes gestacional, esse valor ele cai, a glicemia normal para as gestantes é considerada menor que 92. Vocês podem, inclusive, encontrar na literatura 92, 95. E também tem o teste de tolerância à glicose, que é feito após 2 horas de ingestão de glicose, 75 gramas de glicose. É um líquido que tem uma hiperconcentração de glicose, é um valor alto, 75 gramas. E aí, você faz a ingestão desse líquido no laboratório, 2 horas depois mede-se a glicemia. Também é chamado de glicemia pós-prandial, que é pós a ingestão de glicose, pós a ingestão de alimentação. Então, o normal é que esse valor seja menor que 140. A glicemia casual é aquela glicemia realizada a qualquer momento, independente, né, de alimentação, de horário, não contabiliza horário. Ela tem... A gente não, porque eu tô com diabetes gestacional, mas vocês que não tem nada, for medir a glicemia, que agora ela tem que dar menor que 200. Maior que 200 já chama atenção. Claro que uma medida só, né, em vocês, por exemplo, não determinaria um diabetes. Teria que fazer um exame, vários testes. Mas uma pessoa normal que vai fazer uma glicemia a qualquer momento tem que ser menor que 200. E aí tem um outro parâmetro que é muito utilizado, que é a hemoglobina glicada. Então, essa glicose é como se ela deixasse uma memória. Quem carrega a glicose no sangue? É a hemoglobina. Né? A hemoglobina é uma proteína sanguínea, e essa glicose ela fica associada a essa hemoglobina para poder ser carregada para toda a circulação e chegar nos órgãos. Então, essa hemoglobina ela fica
como que com uma memória... Ai, meu Deus. Peraí. Essa hemoglobina, ela fica como que com uma memória da quantidade de glicose que ela carregou. Então, se você teve vários episódios de hiperglicemia ao longo do tempo, e aí a hemoglobina glicada, ela consegue mensurar os estados de hiperglicemia nos últimos 3 meses, então não é uma medida de agora, ela mostra o perfil glicêmico do paciente nos últimos 3 meses. Então, se você teve vários picos de hiperglicemia, essa hemoglobina glicada, ela tende a dar valores maiores. Então, numa pessoa normal, ela tem que dar menor que 5,7%. Se ela der maior do que isso, quer dizer que nos últimos 3 meses, essa pessoa que fez o exame teve muitos picos de hiperglicemia, ou seja, em vários momentos, aquela hemoglobina carregou uma quantidade superior à preconizada no sangue lá daquela pessoa. E aí, abaixo, tem a classificação do que é chamado de pré-diabetes, né? A pessoa não tem diabetes, mas ela está começando a apresentar um quadro inicial de resistência à insulina. Se ela não controlar, essa glicemia tende a ficar num valor muito maior, né? E descontrolar, diagnosticando efetivamente diabetes mellitus e o diabetes mellitus. Quando a pessoa é diagnosticada com diabetes mellitus, quando ela tem um valor de glicemia de jejum maior ou igual a 126, a glicemia pós-prandial maior ou igual a 200 e a glicemia casual sempre maior ou igual a 200, apresentando sintomas clássicos, poliúria, polifagia ou polidípsia. E tem uma hemoglobina glicada maior ou igual que 6,5. Aqui, gente, são os fatores de risco. A gente fala um pouco sobre quais são esses fatores de risco para o diabetes. São critérios para rastreamento de diabetes mellitus em adultos. Então, pessoas que têm excesso de peso, ou seja, um MC maior que 25, mais um desses fatores de risco, são pessoas que a gente tem que ficar, por exemplo, profissionais da atenção básica. São pacientes que a gente rastreia como com maior risco para o diabetes mellitus e suas complicações. Então, história de pai e mãe com diabetes é um fator de risco para diabetes mellitus. A hipertensão, história de diabetes gestacional e de recém-nascido com maior de 4 quilos. Por quê? Quando a mãe tem diabetes gestacional, uma das principais complicações para o feto é a macrosomia, ou um bebê popularmente conhecido como GIG, né? É gigante para a idade gestacional. Como a mãe está tendo uma sobrecarga de glicose, essa glicose tem passagem placentária e o bebê recebe sempre uma quantidade muito maior do que ele precisa de glicose. Então, se ele recebe muita glicose, ele engorda mais. E aí nasce um bebê GIG, maior que 4 quilos. Em geral, esses bebês chegam a pesar 5 quilos. Além de ter problemas de restrição, de complicações placentárias, complicações uterinas, e é um bebê que costuma apresentar hipoglicemia ao nascer, porque ele está recebendo o tempo todo uma chuva de glicose, mais do que ele precisa. Quando ele nasce, ele vai parar de receber. Então, ele costuma ter uma hipoglicemia. Dislipidemia, que é alterações de colesterol ruim, que é o LDL, de triglicérides, também é fator de risco. A alteração de exame de hemoglobina glicada, obesidade, essa síndrome, acanthosis nigricans, que é uma síndrome genética,
A síndrome de ovários policísticos também altera o metabolismo de glicose e pode, por conta, né, quando a pessoa tem ovários policísticos, ela tem uma produção diferente dos hormônios sexuais femininos. E os hormônios, lembra lá o que acontece na gravidez? Sobe os hormônios para manter a gravidez, altera a resistência à insulina. Então, os ovários, quem tem ovário policístico tem uma produção diferente de hormônios sexuais femininos. E isso interfere no metabolismo da glicose quando interfere na resistência à insulina. Inatividade física, doenças cardiovasculares, idade maior ou igual a 45 anos, e já presença de doenças vasculares, né, que altera a permeabilidade dos vasos, e isso pode interferir no metabolismo. Então, isso aí, inclusive, está lá no caderno 36, que é o caderno que eu mostrei para vocês aí no início como referência. As complicações. Quando a gente fala de diabetes, a gente vocês vão sempre ver que tem-se muita ênfase nas suas complicações. Então, o pior do diabetes é a complicação que, ao longo do tempo, ele traz, né? Se tivesse só o estado de hiperglicemia, talvez fosse mais fácil de manejar, mas essa hiperglicemia constante começa a danificar diversos outros órgãos. E aí, esses órgãos danificados, ao longo do tempo, começam a atrapalhar o funcionamento geral desse organismo. E aí, essas complicações, elas são divididas em 2 grandes tipos. Vamos dar uma parada, 20 minutos. 20 minutos? Quantos minutos vocês querem? Ah, você que sabe, professora. Ou quer que vai direto? Não sei também, não. Vamos parar 10 minutos para eu fazer xixi, porque senão a bexiga estoura. Beleza. Rapidão.